Olá, meus amigos. No vídeo da semana passada, nós conhecemos os dois sistemas de distribuição mais comuns no Brasil: 220, 127 volts e 380, 220 volts. Em ambos os sistemas, nós temos a tensão 220 volts. Em um dos sistemas, a tensão é 220 entre fase e neutro. E no outro sistema, o 220 é entre fase e fase. E se na minha região eu tenho 220 volts fase neutro e mudo para uma outra região onde a tensão é 220 fase e fase, eu posso ligar os meus equipamentos na nova rede sem comprometer o funcionamento deles ou até mesmo danificá-los? Essa é a dúvida do Marcos Vinícius, que você vê aqui embaixo, e que será esclarecida nesse nosso vídeo de hoje. Mas antes disso, eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê seu like. Se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho das notificações para ser informado sempre que novos vídeos forem postados aqui na plataforma. Então, Marcos, vamos ao seu questionamento. É muito comum as pessoas se perguntarem por que a tensão de distribuição residencial no Brasil não é uma tensão padronizada, não tem um valor fixo. E em algumas regiões, a tensão de distribuição de 220, 127 e em outras regiões 380, 220 volts. Essa bagunça organizada surgiu lá no início da implantação do sistema elétrico no Brasil. Como não havia nenhuma tecnologia nacional para desenvolver um sistema de distribuição, as empresas que vieram do exterior, elas trouxeram, obviamente, os sistemas dos seus países de origem. Então, em São Paulo e Rio de Janeiro, que foram as primeiras capitais do Brasil a receberem a energia elétrica, foi implantado o sistema 220, 127 volts. Mas, por outro lado, em boa parte da região Nordeste, outras empresas que também vieram do exterior implantaram o sistema 380, 220 volts, e há casos de cidades onde os dois sistemas estão presentes. Nesse mapa que está sendo mostrado, nós temos uma visão global da distribuição dessas tensões pelo Brasil. E você deve estar se perguntando: será que o Brasil tem a intenção de padronizar a sua tensão de distribuição? Eu diria que pode até ter a intenção, mas os investimentos, com toda certeza, são extremamente altos e isso não é uma prioridade governamental. Não temos nenhuma informação dos órgãos controladores da energia elétrica que aponte nessa direção. Então, por enquanto, se você tem a curiosidade de saber qual é a tensão elétrica em qualquer uma das cidades do Brasil, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse nosso vídeo de hoje, o site da ANEEL, que é a agência reguladora da energia elétrica no Brasil. E, juntamente com o link do site, vai haver um direcionamento para essa informação que você vai buscar. Dito isto, vamos ao questionamento proposto. Veja esses dois circuitos. Cada um deles alimenta um chuveiro. No primeiro caso, nós temos um chuveiro ligado em 220 volts, fase e neutro. E no segundo caso, esse mesmo chuveiro está ligado a um circuito de 220 volts, fase
e fase. Essas gravuras, elas representam exatamente o questionamento do Marcos, que quer saber se esses chuveiros vão funcionar normalmente ou se vai haver alguma alteração no seu funcionamento. Marcos, os chuveiros ou qualquer outro equipamento que for ligado a esses circuitos, eles vão identificar apenas a diferença de potencial que está chegando aos seus terminais. Independente de qual seja a fonte de alimentação e se essa fonte fornece a diferença de potencial em fase e fase ou em fase e neutro. Então, apesar de nós termos um equipamento alimentado com a tensão de linha, que é a tensão entre fase e fase, e outro equipamento alimentado com a tensão de fase, que é a tensão entre a fase e o neutro, o valor da diferença de potencial apresentado é exatamente o mesmo, 220 volts. Então, o equipamento que está sendo alimentado, ele não vai sofrer nenhum tipo de dano, nenhum tipo de avaria ou alteração no seu funcionamento por conta da forma que essa tensão está chegando aos seus terminais. A tensão final é a diferença de potencial entre dois pontos. De onde partiu a geração dessa diferença de potencial não tem absolutamente nenhuma importância para os equipamentos. Então, respondendo diretamente à pergunta do Marcos, qualquer equipamento monofásico que necessite de 220 volts, ele vai funcionar tanto em fase e fase, como em fase e neutro, desde que a diferença de potencial seja de 220 volts. Mas se você ainda tem alguma dúvida ou algum questionamento a respeito desse assunto, deixe o seu comentário aqui embaixo e dê a sua sugestão para o nosso próximo vídeo da semana. Um forte abraço a todos e até lá!